Olá pessoal, essa aula nós vamos tratar a respeito das documentações nos serviços com eletricidade, ok? É outra aula também que tem bastante conteúdo e para a aula não ficar muito maçante eu vou ser bem rápido e sucinto e depois você pode ter as informações mais precisas, mais detalhadas na apostila do curso que está lá na plataforma de ensino, ok? Então, nós vamos falar a respeito das documentações que são exigidas que você tenha dentro da empresa, dentro do seu local de trabalho, relacionadas à segurança elétrica. A gente viu na aula de medidas de controle, né, de medidas de controle de risco, os procedimentos necessários para que você evite acidentes, tá ok? Então, um dos principais documentos que tem que fazer parte da rotina de trabalho de vocês, documentações, são o quê? São essas medidas de controle documentadas. A gente viu que a principal medida de controle lá atrás, a gente falou a respeito, é o que? A desenergização, tá bom? Isso aí, as 5 regras de desenergização, você não pode esquecer de forma alguma. É interessante que esses procedimentos, esses documentos, eles sejam arquivados, mas também sejam de fácil acesso. Tá? Agora, instalações que têm potência superior a 75 kW, elas têm entrada de energia em média tensão. Aí, nesses casos, é obrigatório que seja criado o PIR, que é o Prontuário das Instalações Elétricas. Então, o Prontuário de Instalações Elétricas, ele é um conjunto, é uma pasta, que ele é composto por vários documentos lá dentro. Tá bom? Então, por exemplo, é lógico que a gente não pode pensar em montar o PIR só por conta da fiscalização, mas porque é um item extremamente importante para a segurança de todos, né? Porque ele vai conter lá informações a respeito de toda a instalação e da equipe de trabalho e as suas documentações específicas de treinamento, capacitação, autorização. Então, o PIR é composto por alguns documentos, eu vou citar eles aqui, tá bom? Então, as instruções técnicas de serviço, por exemplo, tudo que você faz, ele deve estar documentado lá a forma como é feito, tá bom? Documentos de inspeções e medições do sistema de proteção contra a descarga atmosférica, isso aí é o laudo de SPDA. O laudo de SPDA tem que estar atualizado, depende da instalação, ela é a cada 1 ano, depende da instalação, do tipo de instalação, ele é a cada 2 anos, mas tem que estar atualizado. Por quê? Está relacionado à segurança não só do funcionário, mas de todo mundo que está dentro da instalação. Ok? Especificação dos EPIs e EPC. Todo EPI e EPC que é comprado para os funcionários, eles têm que estar listados lá no prontuário de instalações, no prontuário de instalações elétricas. Por quê? Porque você controla a validade deles, o CA, se se ele foi, se ele está dentro da validade. Não sei se você sabe, mas o CA do equipamento de proteção, às vezes ele expira a validade dele lá no fabricante. O fabricante que ele tem a obrigação de estar renovando o CA. E se você for passar por uma auditoria e tiver CAs vencido, a empresa ela é notificada, ok? Então é extremamente importante controlar os equipamentos de proteção que estão sendo usados na sua empresa, sendo usados por você, e com relação às datas de vencimento do CA, e também é lógico que controlar a periodicidade de entrega de equipamento, para você poder estar fazendo a substituição. Outra coisa interessante e extremamente importante são as documentações comprobatórias de qualificação, habilitação, capacitação e autorização. O que é isso? Existem vários tipos de, de certificações do pessoal que trabalha com eletricidade, tá bom? Então, por exemplo, a pessoa que tem um colégio técnico, ela tem que apresentar lá um certificado para a empresa, para poder colocar dentro do PIR. Se ela tem um curso de elétrica, ela tem que apresentar. Se ela tem cursos relacionados à instalação elétrica, qualquer tipo de curso, todos eles têm que ser apresentados, têm que ser colocados no PIR. Por quê? Depois a empresa ela vai ter também que emitir uma autorização para você trabalhar na instalação elétrica, tá bom? Então você vai ter que assinar lá uma autorização que você concorda em estar trabalhando na instalação elétrica, e ela vai te autorizar a fazer esse serviço na instalação elétrica. Tudo isso aí ele é colocado dentro da pasta lá do prontuário, tá bom? Então, habilitação, capacitação, autorização,
os treinamentos, por exemplo, todos eles têm que ser colocados dentro do prontuário. A autorização, ela vem depois que você faz a capacitação INR10, ou INR10-CEP, tá bom? Então, aí sim é emitido a autorização para o trabalho nas instalações elétricas. Por que precisa da autorização? Porque, de repente, um funcionário que queira trabalhar, fazer algum serviço na instalação elétrica, mas ele não tem preparo, então a empresa não dá a sua autorização para ele, ou seja, ele não tem autorização para mexer na instalação elétrica, tá bom? Eu já participei de algumas assistências técnicas periciais, onde o funcionário foi solicitar periculosidade, por exemplo, só que ele não tinha autorização para trabalhar na instalação elétrica e ele perdeu o processo por conta disso. Por quê? Se você não tem autorização, você não pode manusear, tá intervindo nas instalações elétricas, tá bom? Resultados de teste de isolação elétrica, os equipamentos de segurança do trabalho relacionados à eletricidade, todos eles têm que ser feito teste de resistividade, tá bom? Tem que ser laudado. Quando você compra o equipamento, ele já vem testado, né? Claro, porque o fabricante ele fornece o seu equipamento isolado. Depois de um tempo, um ano, esses equipamentos eles têm que ser revisados a sua isolação, então a sua resistividade, porque no decorrer de um ano pode ter acontecido alguma coisa que prejudicou o equipamento ou danificou, então ele tem que ser laudado outra vez, tá ok? Certificações e materiais de elétricos em áreas classificadas, quando é o caso de você ter trabalhos em área classificada, também é obrigatório fazer um teste de certificações específicas. O relatório técnico das inspeções atualizadas, ele está relacionado a você criar um procedimento de verificação de todos esses itens, tá? Inclusive o prontuário como um todo. Então, por exemplo, a cada 6 meses, o prontuário tem que ser, por exemplo, se você estabelecer uma rotina a cada 6 meses, atualizar o prontuário. Então, você vai lá atualizar. É lógico que um processo dinâmico, se você tem um programa de manutenção, você pode incluir lá rotinas de verificação de documentação de prontuário. Mas se você não tem, você pode estabelecer a cada 6 meses, fazer um levantamento do prontuário para atualizar as informações. Outros itens importantes e necessários no, no, no PIR são o quê? Descrição de procedimentos de emergência. Tem que existir um planejamento de emergência para atividade com instalações elétricas. Em caso de emergência, o que o funcionário deve fazer, para onde que ele deve ir, para onde que ele deve ligar. Então, esse procedimento de emergência ele deve constar lá no PIR e deve ser de conhecimento de todos os funcionários. Também, certificação dos EPCs também, diagrama unifilar. Tá? Então, toda instalação elétrica ela é obrigatório ter o diagrama unifilar. Não é só instalação elétrica acima de 75 kW, tá bom? Que tem entrada em média tensão. Qualquer instalação é obrigatório que tenha o diagrama unifilar. Por que tem que ter o diagrama unifilar? Porque o eletricista ele tem que saber onde que ele pode colocar a mão. Às vezes ele precisa desenhar uma determinada área, um painel, ele precisa saber exatamente onde que ele faz o desligamento, onde que ele coloca um aterramento, quais as possibilidades de reenergização, se tem banco de capacitor, se não tem. Então o diagrama unifilar ele é extremamente importante. Tá bom? Instrução técnica, aí tem alguns exemplos de instrução técnica, mas você pode ter uma diferente dessa aqui, ou uma até mais completa. Ela vai falar a respeito de tudo que você vai fazer na sequência que vai ser feita, os métodos que serão usados, a quantidade de pessoas e por aí vai. Bom, a gente não vai ser muito detalhista nessa questão, porque essa questão de procedimentos internos de serviço, isso aí cada empresa tem a sua, e algumas são muito mais completas do que outras, então não tem como a gente tá passando aqui, porque não faz muito sentido, tá bom? Os pré-requisitos para a execução da tarefa, eles também têm que ser muito bem estabelecidos, porque a tarefa não pode ser liberada antes, por exemplo, de uma PR. A PR ela tem que ser um item inicial aí antes de começar a tarefa, tá bom? Então tudo isso aí vai no planejamento e ele faz parte do prontuário das instalações elétricas, porque o prontuário ele não diz respeito só com a questão de inspeção de um fiscal do trabalho, por exemplo. O prontuário está relacionado a você ter um conjunto de documentos em que você cria um ambiente seguro para o trabalhador. Então, a gente não pode pensar no prontuário de instalações elétricas como sendo apenas um documento para você receber o fiscal do Ministério do Trabalho. Não, muito pelo contrário, tá bom? No prontuário também tem que estar descrito
os tipos de riscos envolvidos em toda instalação. Tem que também ser feito um estudo de arco elétrico em toda instalação. Para que isso? Porque o eletricista ele tem que usar a roupa de NR10, que é aquela roupa que ela não deixa propagar chama, tá bom? Só que não é qualquer roupa. A roupa ela tem vários níveis lá de, de proteção, de risco, e eles são determinados por um estudo de ATPV, que diz a respeito de arco elétrico. Então, esse estudo de ATPV, ele tem que ser feito um cálculo em toda a instalação para saber quais os pontos que tem uma quantidade de incidência de arco elétrico ali mais elevado ou menos elevado. E a partir daí se estabelece o tipo de roupa que vai ser utilizado pelo eletricista. Então, antes de comprar roupa para eletricista, se você ainda não comprou, tem que ser feito esse estudo de ATPV. Tá ok? Isso aí também tudo vai para o prontuário, esse estudo de ATPV vai para o prontuário. E anualmente as instalações elétricas têm que passar por uma inspeção, é, um laudo, né, laudar as instalações para saber se elas estão de acordo com as normas da ABNT, inclusive. Tá bom? Então, conclusão, as documentações das instalações são também um meio de prevenção de acidentes. Tá bom? Então, essas documentações elas têm que ser de acesso liberado para todos os funcionários das instalações elétricas. Quem trabalha com eletricidade, eles têm que ter acesso a essa documentação. Deve ser organizada de fácil acesso. Hoje em dia usa-se muito servidores, né, digitais, então são às vezes, muitas vezes uma nuvem no documento que você coloca, uma pasta que você pode colocar na nuvem e você pode liberar acesso para qualquer pessoa consultar esses documentos. Tá bom? Muito obrigado.